Vamos falar um pouco agora sobre a estrutura condicional switch. A sintaxe do switch, ela já começa a ser um pouco mais diferente do que a gente já viu anteriormente, né? Para a gente usar o switch é basicamente assim, a gente usa a palavra-chave switch e aí, entre parênteses, a gente especifica um valor, abre um bloco de código e dentro aqui a gente vai ter cases, né? E traduzindo, seria um caso. Então eu já vou dar logo um exemplo para vocês entenderem de uma vez como que isso aqui funciona. Eu vou criar uma variável chamada animal, que vai receber aqui uma string gato. E aí vamos usar aqui o switch. A gente usa a palavra-chave switch, abre um parênteses, põe um valor aqui dentro e a gente abre um bloco de código e aqui dentro a gente vai pôr casos. Então aqui eu tenho um valor e caso o valor dessa variável seja gato, eu posso executar um código aqui dentro. Então eu abro aqui um bloco de códigos nesse caso e executo um código qualquer. Então nesse exemplo eu só estou dando um console log e um texto aqui no terminal, né? Mas a gente utiliza o switch quando a gente espera que esse valor aqui tenha vários casos diferentes. Não só um, né? Porque senão a gente poderia simplesmente utilizar um if, né? E aí a gente faria aqui um if animal igual a gato e aí sim dá o console log aqui dentro, né? Mas como eu espero que a variável animal tenha diversos outros tipos de valores, eu crio outros casos aqui dentro. E quando a gente tem outros casos, a gente precisa da instrução break no final de um bloco dentro de um case, né? Já eu vou explicar por que precisa disso, mas vamos continuar, né? Então, a variável animal, ela pode receber outros animais além do gato. Então, eu quero que print no console um som diferente para cada animal que eu coloque na variável, né? Então, eu posso abrir um outro case e checar se o animal é galinha. E aí ele cai dentro desse bloco e eu posso pôr diversos outros cases verificando animais diferentes, né? E aí no final eu posso executar um outro código também, né? Então, a sintaxe é bastante simples. Palavra-chave switch, um valor e diversos cases com blocos de código aqui dentro, né? Então eu vou executar esse arquivo para a gente ver o que vai aparecer. Então quando eu dou um node ponto aqui, ele printou aqui o som do gato no terminal e logo abaixo aqui ele já printou essa outra string que a gente instruiu, né? E agora vocês vão entender por que é preciso o break na instrução do case aqui. O break ele serve para instruir o nosso código a sair do switch quando ele encontra aqui a palavra-chave break, né? Então quando o nosso código entrar dentro desse bloco, desse case, quando ele bater aqui na palavra-chave break, ele vai automaticamente ir para o final aqui do switch, né? Então ele ignora todos os outros. Agora olha só o que vai acontecer se a gente não tiver o break dentro do case, né? Nesse caso aqui, eu tirei o break só do case gato. Aí o nosso código ele vai cair aqui dentro do case, mas ele não viu uma instrução para sair do switch. Então ele vai continuar executando o código até ele achar um break. Então nesse caso, ele vai printar aqui o som do gato e o som da galinha. Então quando eu executo, vocês notam que foi exatamente o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês a utilidade de não colocar o break dentro de um case, né? Vou criar uma variável aqui e vou colocar qualquer coisa dentro dessa variável e aí vou usar o switch, né? Então vamos abrir aqui ele. Então eu vou fazer, caso a variável seja pastel, eu vou printar que a nossa variável é comida. Caso ela seja vaca, eu vou printar que é um animal e caso ela seja uma marreta, eu vou printar que é uma ferramenta. Mas vocês notam aqui, dentro da variável tem gato e não vaca, mas gato ele também é um animal. Então a gente vai poder utilizar diversos cases para executar apenas um bloco de código dentro do switch, né? Aqui em cima eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar case pizza, case bolo, case hambúrguer. Então esse bloco aqui, ele vai ser executado caso a nossa variável seja alguma dessas strings aqui. A gente pode utilizar os cases aqui sem um bloco de código também, né? A gente poderia colocar um bloco de código aqui, mas ele não faria nada, né? Então a gente pode deixar sem e colocar um bloco de código só onde realmente vai executar um código. E aí a gente pode colocar cases também aqui para o animal. Então eu posso colocar se for gato, cachorro, galinha e para ferramenta aqui também posso pôr outros cases. E agora eu posso executar esse código e a gente vai ter aqui animal. Se eu colocar que a nossa variável é uma pizza, eu vou executar e a gente vai obter aqui comida, né? Porque ele caiu dentro aqui desse bloco. Eu posso trocar aqui para uma pá e quando eu executo ele cai aqui e fala que é uma ferramenta, né? Mas se eu colocar nessa variável algo que não está listado aqui nos nossos casos, vocês vão notar que não vai acontecer nada, ó. Não printou nada no terminal, justamente porque a gente não tem instrução nenhuma para isso. A gente tem esse switch, mas nenhum deles verifica se a variável é queijo. Então ele simplesmente é ignorado e o nosso código não faz nada e chega no final e termina o programa, né? Mas a gente tem aqui
aqui uma outra palavra-chave dentro do switch, que é o default. E o default basicamente vai ser executado quando nenhum caso aqui for executado, né? E aí a gente pode colocar aqui um console log dizendo não listado, né? Então eu troco aqui para queijo, e como nenhum caso aqui é queijo, quando eu executar ele vai cair lá no default, né? E é basicamente assim que funciona as keywords aqui do switch, né? Vamos criar aquele nosso prompt que a gente já viu nos vídeos anteriores, que a gente vai solicitar um input do usuário no terminal, né? Então a gente faz aqui aquela variável de prompt bonitinha. Mais uma vez, não se preocupe em entender isso aqui, só faz aí pra gente poder seguir com o exemplo, né? Então antes de eu utilizar o método question aqui para solicitar que o usuário digite no terminal, eu vou dar um console log para simular uma interface aqui de um programa, né? Então primeiro aqui eu vou pôr um título, né? Bem-vindo ao programa. Depois eu vou colocar aqui opções para pessoa, né? A opção 1 aqui vai ser a data atual, a opção 2 vai ser a hora atual, a opção 3 vai ser ver animais, a opção 4 vai ser ver comidas e a opção 5 vai ser ver linguagem. E a gente vai ter uma opção 0 que é sair, né? E é agora que a gente pode utilizar o nosso switch, né? Então a gente pode utilizar aqui o método question do nosso prompt e aqui dentro a gente passa uma string, né? Dizendo selecione o que deseja fazer. E aí a gente põe uma vírgula como segundo argumento, é uma função, né? Futuramente a gente vai ter um vídeo sobre funções e vocês vão entender certinho como que isso aqui funciona, né? Mas abre aqui o bloco da função. A gente vai já colocar aqui o prompt close, né? Porém, isso aqui vai ser executado só depois do switch. Então a gente vai pôr o switch aqui em cima e a gente vai utilizar ele aqui, né? Então a gente tem a resposta, né? Que o usuário digitar no terminal e a gente põe ela aqui dentro do switch e verifica os casos, né? Então vamos abrir aqui esse switch. Caso a pessoa digite 1, a gente vai executar um bloco de código e já põe aqui a instrução break, né? Vamos criar todos os outros casos, né? A gente tem do 1 ao 5 e o 0 é sair, né? Então eu vou fazer caso 2, caso 3, caso 4 e caso 5. Já já eu faço o de sair, mas vamos criar aqui a função de cada um desses casos. Então, o caso 1 é para ver a data atual. Então a gente pode utilizar aqui o date do JavaScript, a gente usa aqui o new date, ele vai pegar a data atual e vai colocar aqui dentro dessa variável. Então a gente pode obter o dia dessa date e a gente pode obter o mês também, né? E aqui no JavaScript, as coisas começam em 0, né? A maioria das coisas aqui começam em 0. Então, o mês 1 seria o mês 0. E a gente não tem o mês 0 no calendário, né? Então, a gente pode pôr um mais 1 aqui para ficar certinho aí na linguagem humana. E aí, aqui a gente vai ter o mês. E podemos pegar o ano também e utiliza aqui o get full year aqui também do date. E aí, a gente pode criar uma string aqui, né? A gente usa aqui a crase para fazer uma template string, que também futuramente eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre strings. Mas a gente pode usar variáveis aqui dentro, né? Então a gente pode passar o dia e aí põe uma barrinha, passa o mês, põe também uma outra barrinha e por último passa o ano, né? Vamos fazer aqui o caso 2, que é o horário. A gente vai fazer uma coisa parecida aqui com o de cima, vamos pegar uma data também de agora, só que agora a gente vai obter as horas, né? Ao invés do dia, do mês e do ano. A gente obtém as horas e obtém também os minutos, tudo guardando dentro de variáveis. E aí eu posso também printar aqui no console, agora são, e faz a mesma coisa aqui de cima, pega essas variáveis aqui e coloca dentro da string, lembrando que isso só funciona dentro da template string, que é uma string feita com crase. E aí eu posso pôr dessa forma aqui, né? O terceiro exemplo aqui é ver animais. Vou só printar no terminal aqui strings com emoji aqui de cada um deles. A mesma coisa aqui eu vou fazer com as comidas, né? Então aqui é o case 4, posso printar aqui diversas comidas diferentes com emojizinhos. E no 5 eu vou só pôr aqui algumas linguagens de programação que a gente tem aí mais populares, né? Que a galera usa. E por último aqui, é o nosso sair. Eu não vou fazer um caso exclusivo para ele, né? Porque eu vou usar o default, né? Então se a pessoa não digitar nenhum, nem 2, nem 3, nem 4 e nem 5, ele deve simplesmente dar um print aqui falando o fim do programa. E aí depois de todo esse switch, ele vai dar um close aqui no prompt, né? Deixa eu só trocar aqui que pus errado, tem que ser 2 pontos, né? Vamos executar esse nosso arquivo para ver se funciona corretamente. Então tá aqui, ó, bem-vindo ao programa, selecione o que deseja fazer. Então eu posso selecionar o 1 aqui, eu quero ver a data atual, hoje é dia 17/1/2024. Eu posso ver o horário atual, agora são 1h30. Eu posso ver linguagens de programação, então eu digito 5, e tá aqui, ó, tudo listadinho pra gente. E eu posso digitar 0 para simplesmente sair do programa, né? E se eu digitar qualquer outra coisa aqui, ele vai dar fim do programa, porque ele não tá listado ali nos casos que a gente definiu, né? Ó, se eu digitar 6 aqui,
aqui, ó, não existe lá também, ele vai dar fim do programa aqui de qualquer jeito. Então, é basicamente assim que a gente utiliza o switch. Dá para utilizar ele de outras formas também, porém, a forma mais recomendada é você passar aqui um valor e você fizer um caso aqui para cada valor que possa ter dentro aqui da variável, né? Então, só para recapitular, a gente pode passar não só strings, mas um número também, ou qualquer outro valor que tenha diversos casos, né? Então, eu posso fazer aqui um switch, passo o valor e faço um caso, né? Então, caso o valor seja 1, eu posso executar um código. Caso o valor seja 2, eu posso executar outro código. E eu posso pôr números infinitos, né? E não se preocupem com a ordem também. A ordem não importa. O que importa mesmo é existir o valor aqui nos casos esperados, né? Mas também mesmo que ele não exista, a gente pode usar aqui o default. E o default não precisa da instrução break. Ele já executa esse bloco de código e sai do switch, né? Sempre que o switch entrar num bloco de código e bater no break, ele simplesmente vai ignorar todo o resto e vai sair do switch, né? E é assim que funciona a estrutura condicional switch do JavaScript.